Shri Shri Guru Gauranga Gandharvika Giridhari Radha Raman Bihari Ji Ki Jai, Radha Vinod Bihari Ji Ki Jai, Radha Madhava Ji Ki Jai, Radha Govinda Ji Ki Jai, Giriraj Maharaj Ki Jai, Nitya Lila Pravistam Vishnupad Paramahansa Parivajrakacharya Stotara Sata Shishiman Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai, Vishnupad Paramahansa Parivajrakacharya Stotara Sata Shishiman Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj Shri Gurudev Ki Jai, Vishnupad Paramahansa Parivajrakacharya Stotara Sata Shishiman Bhakti Bhavavatita Goswami Maharaj Ki Jai, Nitya Lila Pravistam Vishnupad Paramahansa Parivajrakacharya Stotara Sata Shishiman Bhakti Vedanta Vamana Goswami Maharaj Ki Jai, Nitya Lila Pravistam Vishnupad Paramahansa Parivajrakacharya Stotara Sata Shishiman Bhakti Vedanta Tivikram Goswami Maharaj Ki Jai, Nitya Lila Pravistam Vishnupad Paramahansa Parivajrakacharya Stotara Sata Shishiman Bhakti Bhavavatita Goswami Maharaj Ki Jai, Nitya Lila Pravistam Vishnupad Paramahansa Parivajrakacharya Stotara Sata Shishiman Gaur Govinda Maharaj Ki Jai, Nitya Lila Pravistam Vishnupad Paramahansa Parivajrakacharya Stotara Sata Shishiman Srila Gaur Govinda Maharaj Ki Jai, Nitya Lila Pravistam Vishnupad Paramahansa Parivajrakacharya Stotara Sata Shishiman Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj Ki Jai, Nitya Lila Pravistam Vishnupad Paramahansa Parivajrakacharya Stotara Sata Shishiman Bhakti Rasakshadhar Goswami Maharaj Ki Jai, Nitya Lila Pravistam Paramahansa Parivajrakacharya Stotara Sata Shishiman Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj Param Gurudev Ki Jai, Nitya Lila Pravistam Vishnupad Paramahansa Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada Ki Jai, Nitya Lila Pravistam Paramahansa Srila Guru Kishora Das Babaji Maharaj Ki Jai, Nitya Lila Pravistam Satchidananda Srila Bhakti Vinod Thakur Ki Jai, Nitya Lila Pravistam Vaishnava Sarvabhauma Srila Jagannath Das Babaji Maharaj Ki Jai, Shri Gaudiya Vedanta Acharya Srila Baladeva Vijayabhushan Prabhu Ki Jai, Shri Rasikacharya Vishwanath Chakravarti Thakur Ki Jai, Shri Narottam Srinivas Shanananda Prabhu Jai Ki Jai, Shri Krishnadas Kaviraj Goswami Prabhu Ki Jai, Shri Swarupa Damodara Rai Ramananda Adi Shri Guru Parshadavinda Ki Jai, Shri Rupa Sanatana Bhatta Raghunatha Shri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunatha Shri Goswami Prabhu Ki Jai, Namacharya Shri Haridas Thakur Ki Jai, Prem Se Kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Shri Gaura Bhaktavinda Ki Jai, Shri Antadip Mahaprabhu Srimantadip Gautamadip Madhudip Koladip Yutadip Janudip Modadamadip Pratwadip Atmika Shinavadip Jan Ki Jai, Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopi Go Govardhana Jada Shavanatmaka Shri Brajamandala Ki Jai, Shri Shyama Kunda Radha Kunda Jamuna Ganga Tulasi Bhakti Devi Ki Jai, Shri Jagannath Baladeva Subhadra Sudarshana Chakra Ji Ki Jai, Nishina Bhagavan Ki Jai, Bhakti Prabhu Shri Prabhu Maharaj Ki Jai, Charan Sampradaya Ki Jai, Karma Karaja Shri Chaitanya Nath Ki Jai, Shri Brazil Yatra Ki Jai, Shri Harinama Sankirtan Ki Jai, Ananta Koti Vaishnava Vinda Ki Jai, Samagata Bhakta Vinda Ki Jai, Hridaya Manjir Ki Jai, Braja Ejatora Ki Jai, Shri Nitai Gaur Premanandi. Então, cantando, como sempre, Guru Dev, Shri Guru Astakam. Davanala Sama Samsaradhane Tadajiva Kula Udhara Karane Koruna Varida Kripa Varidane Sindhu Guru Charana Kamala Nitya Gita Raja Shri Hari Kirtane Rohena Madana Mahamata Mane Romanchakam Pashu Toya Gora Preme Vandise Guru Charana Kamala Sadarata Jini Vigraha Sevane Shingaradiyara Mandira Majane Korinani Yukta Yanugata Jane Vandise Guru Charana Kamala Chavya Chushaleya Deyara Samoya Prasadana Krishna Rati Swaduhoya Bhaktaya Sadhane Nijatipta Roya
Vandise Guru Charana Dade Rade Shirada Madhava Namarupa Guni Ananta Madhurya Lilaya Swadane Lubda Chetadini Anapratikshane Vandise Guru Charana Kamalam Rajayuvadandra Rati Samvadane Yukti Kore Sakhi Gane Vrindavane Ati Dakshatahe Priyatama Gane Vandise Guru Charana Kamalam Sarva Shastra Gaya Shri Hari Swarupa Bhaktagana Bhave Seyanu Rupa Kintu Jini Prabhu Priyatama Rupa Vandise Guru Charana Kamalam Jamhara Prashade Krishna Kripa Pai Jaraya Prashade Aningatina Sandhya Kirtira Stavadhyane Bhai Vandise Guru Charana Kamalam Guru Devastakam Adhyatma Kore Brahma Murte Kore Ucha Kore Vrindavana Nata Saksha Chihari Seva Paya Se Vastu Siddhi Kore Jaya Guru Deva Jaya Guru Deva Guru Deva Guru Deva Jaya Jaya Guru Deva Guru Deva Guru Deva Jaya Guru Deva Jaya Guru Deva Guru Deva Guru Deva Guru Deva Vamos cantar agora Shuddha Bhakta. Shuddha Bhakta. Uma lindíssima canção em Bengali de Srila Bhaktivinoda Thakur. Então o primeiro verso diz que a poeira dos pés de lótus dos devotos puros é muito favorável ao Bhajan, e o serviço aos Vaishnavas é a mais alta perfeição e a própria raiz da delicada trepadeira do amor divino, Prema Lata. Prema Latikara Mula. Mula quer dizer raiz. Então se você serve aos devotos puros, especialmente Sadhu e Guru, isso é muito bom para o seu bhajan. Você serve aos devotos puros, você se compromete com algum serviço, como por exemplo, publicar, distribuir livros. Esses são serviços que são muito queridos do coração dos devotos puros. E você fazendo assim, isso vai ser muito bom para o seu bhajan. Você vai sentir uma diferença quando você pratica, quando você canta Mahamantra, quando você canta os seus Gayatri Mantras. Shuddha Bhakta Charanarenu Bhajanaya Nukura. Shuddha Bhakta Charanarenu Bhajanaya Nukula. Bhakta Seva Paramasiddhi Premalati Karamula. Bhakta Seva Paramasiddhi Premalati Karamula. Aí ele continua falando que com todo cuidado observa os dias santos de Madhava. Os dias santos de Madhava, todos os dias sagrados como Janmashtami, Gopurnima, Ramanavami. E ele cita dois exemplos, Ekadashi e Janmashtami. Amanhã é Ekadashi. Pois esses dias são Bhakti Janani. Eles são a mãe da devoção. Então se você cuida bem de Bhakti Janani, que é a própria mãe da devoção, então a sua vida espiritual se torna muito auspiciosa. Krishna, ele está nesses titis, né? Krishna
ele está pessoalmente no dia de Ekadashi, no dia de Janmashtami. Então são dias muito poderosos, porque Krishna se manifesta temporalmente, vamos dizer assim, nesses dias. Ao longo desses dias, qualquer coisa que você faça que seja favorável a Bhakti, te traz muito avanço espiritual. Então, por que Krishna está nesses titis? Ao honrar esses dias sagrados, podemos facilmente alcançá-lo, alcançar a Krishna. Respeitando profundamente os lilas thalis, os locais de passatempos de Krishna, receberei a bênção desses mesmos locais. Então esses locais sagrados, esses dias sagrados, não tem nada a ver com o tempo material e o espaço material. Madhavatiti Bhakti Janani Jatane Palana Kori Madhavatiti Bhakti Janani Jatane Palana Kori Krishna Bosati Bosati Boli Paramayadara Boli Krishna Bosati Bosati Boli Paramayadari Boli. Aí o outro verso ele diz que na companhia dos devotos, Pranay significa amado, íntimo. Irei a todos os locais onde Mahaprabhu jubilosamente andou. Então isso é parikrama. O verdadeiro parikrama é nós caminharmos justamente na trilha dos pés de lótus dos devotos puros. Então isso significa tanto no mundo, entre aspas, físico, fazer parikrama, como também significa seguir os passos daqueles grandes Vaishnavas que são Bhakta Pranay. São Pranay Bhakta, são devotos íntimos de Mahaprabhu. Se você encontra um devoto íntimo de Mahaprabhu, fica perto dele, não se afaste dele. E mesmo que você não possa ficar com ele sempre, mantenha a memória dele, da forma dele, da maneira como ele canta, da maneira como ele prega. Mantenha tudo isso na sua consciência. Gaurayamara Jesabastane Koralo Brahma Narangi Sesabastana Eriboyami Pranay Bhakata Sange Sesabastana Eriboyami Pranay Bhakata Sange. A próxima linha diz: minha mente está sempre ansiosa por ouvir o som da mridanga, né? Kirtan. Quando ouço Kirtan descrevendo Mahaprabhu, meu coração dança em júbilo. Então Srila Bhaktivinoda Thakur revelando a sua intimidade devocional. Que ele está sem a mente dele, se a mente dele projeta alguma coisa para o futuro, é a expectativa de ouvir um novo Kirtan glorificando as qualidades, as glórias de Mahaprabhu. Mridanga Bhadya Shunite Mana Abhasara Sadayache Gurabhihita Kirtana Shunihi Yanandehri Doyanache. Muito lindo, né? E depois ele continua falando: sinto a maior bem-aventurança ao ver as formas da deidade Yugala Kishora. A prachada dessas deidades nos permite conquistar os 5 elementos: terra, água, fogo, ar e éter. Se a gente toma prachada com regularidade, tomar prachada significa que a gente tem uma deidade adorável, ou existe uma deidade adorável no projeto da nossa cidade, né, que a gente visita sempre e cozinha para ela, banha essa deidade, veste essa deidade. Ou se a gente não tem essa regalia, vamos dizer assim, se a gente mora em um lugar distante, nós devemos ter a nossa própria deidade, o nosso altarzinho, né? Onde quer que nós estejamos, nós devemos ter o nosso altarzinho, né? Adorar os pés de lótus da deidade, e tudo que a gente todo o nosso alimento deve ser alimento oferecido à deidade, né? Não existe circunstância mais favorável do que você criar uma rotina de vida em que todo o alimento que você comer, entre aspas, ele deverá ser primeiro oferecido
conforme as regras de adoração à sua deidade. Yugala Murti Dekyamura Paramayananda Hoya. Yugala Murti Dekyamura Paramayananda Hoya. Prashada Seva Korite Hoya Sakala Prapanchajaya. E aí depois Srila Bhaktivinoda Thakur está retratando para a gente a vida ideal de um Vaishnava ou de uma Vaishnavi. Então o Vaishnava está sempre ansioso por ouvir Kirtan glorificando Radha Krishna, Gauranga Mahaprabhu, Vaishnava, Nama, santo nome, né? E ele fica muito feliz quando ele tem darshan das suas deidades, né? Quando ele pode visitar o mandir, ou ele transforma sua casa num mandir, então ele fica muito feliz. E aí o que acontece? Minha casa se transforma em Goloka Vrindavana quando vejo a adoração a Shri Radha Krishna sendo realizada nela. Olha que coisa mais linda. Então assim, se você desenvolve o hábito de fazer puja à sua deidade na sua casa se transforma em Goloka Vrindavana. Quando honro o Charanamrita de Shri Bhagavan, ou seja, a água que lavou o corpinho transcendental da deidade, e quando eu olho para o Ganges, então legal ter uma foto do Ganges na sua casa para você olhar para o Ganges. Minha felicidade não conhece limites. Ganga Mai, uma foto de Ganga Mai, uma foto de Jamuna Mai, ou até, se você já esteve na Índia, trazer uma garrafa e sempre ter água da Ganga. E assim, pegar uma gota dessa água e colocar no filtro, colocar em todas as águas. Uma gotinha só é suficiente para você transformar a água pura que você usa em casa para beber, para adorar a deidade, em Ganga Jal, água do Ganges. Jedina Grihe Vajana Deke Grihete Golokabaya. Jedina Grihe Vajana Deke Grihete Golokabaya. Charana Siddhu Dekhiya Ganga Sukhana Sima Paya. Charana Siddhu Dekhiya Ganga Sukhana Sima Paya. E ele continua descrevendo coisas lindas. Essa canção é lindíssima. Ele diz: quando vejo Tulasi, meu coração se acalma e se abranda. Então, ter Tulasi servir a Tulasi é das ramificações de Bhakti mais importantes, porque sei que ela agrada Madhava. Tulasi Devi se explica no Shastra que Krishna ele pode viver sem o aroma de todas as flores, mas ele não tolera viver sem o aroma das folhinhas e das florezinhas tão lindas de Tulasi Devi. Shaka, 22 variedades de verduras, é muito apreciado por Mahaprabhu. É um sabji feito com 22 variedades de verduras verdes, né, que Mahaprabhu aprecia muito. Assim, quando honro este alimento, considero minha vida exitosa. O Maharaj, Shripad Maharaj, sabe fazer isso. Tulasi Deki Juraya Prana Madhavato Shani Jani. Tulasi Deki Juraya Prana Madhavato Shani Jani. Gora Priya Shaka Sevani Jivana Sarthakamani. Gora Priya Shaka Sevani Jivana Sarthakamani. E ele termina dizendo assim: Bhaktivinoda Thakur, Bhaktivinoda, ele fala sobre si mesmo, aceita diariamente e com grande júbilo tudo o que é favorável a Krishna Bhajan, né? Tudo que é favorável. Ontem nós estávamos conversando sobre as 6 ramificações da rendição, você deve se lembrar, né? Então assim, aqui Srila Bhaktivinoda Thakur está falando de tudo que é favorável a Bhajan,
a nossa prática de vida espiritual, adorar a Tulasi, ter a deidade em casa, oferecer todos os alimentos à deidade, cuidar dela como se fosse o nosso filhinho mais querido, né? Adorar os Vaishnavas, lavar os pés dos Vaishnavas, meditar no exemplo dos Vaishnavas. Meu mestre espiritual, ele foi embora, ele não está aqui comigo. Eu posso pensar assim, mas na verdade eu devo pensar assim: meu mestre espiritual está sempre comigo, uma vez que eu medite nas palavras dele, nos ensinamentos dele. O que ele disse para eu fazer? E o que ele disse para eu não fazer? Né? Bhakti Vinod Krishna Bhajane Anukula Payajaha. Bhakti Vinod Krishna Bhajane Anukula Payajaha. Pratidivase Paramasuke Svikara Koroeta. Pratidivase Paramasuke Svikara Koroeta. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Satchidananda Gaura Hari, Satchidananda Jaya Gaura Hari, Jaya Satchidananda Gaura Hari, Satchidananda Jaya Gaura Hari. Jai Gurave Gurachandraya Radhikaya Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namo. Então, eu estava lendo mais cedo hoje que assim eu tenho, vocês devem saber que eu estou fazendo, eu tenho gravado uns vídeos de média de 3 minutos em cima desse livro aqui chamado A Alma da Distribuição de Livros. Um livro muito importante em que o tema é publicar e distribuir livros. Aí Gurudeva, ele fala assim: eu acho que todos os meus livros podem ajudar todos vocês muitíssimo. A explicação da Gita de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, essa é a Gita de Srila Gurudeva, irá ajudá-los mais e mais e mais. E a biografia do meu Gurudeva também os ajudará muitíssimo. Todos os meus livros, nessa época que ele está falando, ele tinha já 40 livros em inglês, tais como Upadeshamrita, Manashikshastaka e Jaiva Dharma, irão ajudá-los muitíssimo, muitíssimo. Procurem lê-los. Se vocês o lerem, isso lhes dará a companhia dos Vaishnavas. Porque é importante a gente entender que esses livros são todos pessoas transcendentais, né? Tudo que vem do plano transcendental é automaticamente uma pessoa. Nesse sentido de que, por exemplo, quando você vê os passarinhos de Braja, né? Quem são os passarinhos de Braja? Os passarinhos de Braja, na verdade, são grandes rishis e munis que, quando ficam cantando piwi, 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 cantando assim bonitinho, na verdade estão falando mantras védicos, adorando os pés de lótus de Radha Krishna, né? Então, até uma poeirinha mínima da poeira, um grãozinho mínimo da poeira transcendental de Vrindavana é um ser vivo plenamente consciente da sua relação com Krishna, é totalmente mergulhado em êxtase, né? Então, assim, esses livros, vamos dizer, esse livro aqui, de repente eles publicaram 1000 cópias desse livro. Então, cada uma das cópias desse livro, cada página desse livro é uma personalidade transcendental. Eu falei isso até de cada shloka, cada verso. Por exemplo, nessa página que eu acabo de ler para vocês, há um verso que fala sobre as meninas que moram na floresta em volta da área de Vrindavana, as Pulindes. Elas são meninas muito simples, são meninas tribais.
Mas todo dia de manhã, quando elas vão colher lenha para a fogueira, que elas vivem de vender lenha, né, para as pessoas. Quando elas fazem isso, elas observam que na graminha das florestas de Vrindavan tem um pozinho vermelho. Aquele pozinho é o kunkuma que as gopis passam nos seios, que quando Krishna as abraça, ou quando Krishna põe os seus pés de lótus sobre os seios das gopis, os pezinhos deles ficam cheios dessa kunkuma, desse pozinho vermelho, que as devotas usam assim, né, que quando são casadas elas usam aqui e aqui na partição na divisão do cabelo. E aí elas pegam esse pozinho vermelho que está na grama e elas untam os seus seios com esse pozinho vermelho e elas começam a sentir coisas que elas jamais imaginariam poder sentir, porque aquele pozinho, ele é completamente transcendente por ter tocado no corpo transcendental das gopis e ter sido tocado pelos pés de lótus de Krishna. Então assim, isso aqui que eu acabo de falar para vocês é o conteúdo, é um pedaço do conteúdo transcendental de um shloka. E Gurudeva diz que todo shloka é uma pessoa. Então Gurudeva aqui em outra passagem desse mesmo livro, ele está estimulando a gente a fazer o que nós estamos fazendo exatamente aqui. Que quando a gente está junto, a gente deve se reunir e ler em voz alta um trecho de um texto dele. E segundo a orientação dos Vaishnavas superiores, especialmente nosso Shiksha Guru, nosso Diksha Guru, nós lemos aquilo, compartilhamos com nossos irmãos e irmãs espirituais e assim nós aprofundamos nosso Tattva Siddhanta, nosso conhecimento sobre essas verdades eternas, né? Que são as verdades capazes de nos elevar ao plano da eternidade, né? Se a gente quer realmente transcender, se a gente entende o que é transcender, então a gente deve dedicar muito dos nossos dias, do nosso tempo, da nossa consciência, a saborear o conteúdo desses livros. E é o que nós vamos continuar falando agora no Shri Chaitanya Charitamrita. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Então eu quero agradecer especialmente a Jamuna Devi Dasi, que tem sido anfitriã 3 dias por semana do programa Hridaya Mandir. Assim, porque se ela não faz isso e se vocês não estão assistindo, então qual é a função desse serviço que a gente está tentando prestar para vocês, né? E que eventualmente, como eu já falei para vocês várias vezes, vocês podem assumir um dia de manhã, um dia de noite e ler um livro de Srila Gurudeva e de Srila Prabhupada e compartilhar essas joias de revelação divina com seus irmãos e suas irmãs espirituais. Essa é a ideia do Hridaya Mandir, servir a vocês onde quer que vocês estejam. Então Mahaprabhu está conversando com Srila Sanatana Goswami, que é dos 6 Goswamis o mais velho e que todos os outros Goswamis têm como Shiksha Guru, inclusive Rupa Goswami. Rupa Goswami tem Sanatana Goswami como seu Shiksha Guru. Isso é etiqueta Sadachara, né? Se você está diante de um devoto sênior, você o respeita, o serve, né? Então, Srila Sanatana Goswami, o Vaishnava Shiromani, a joia suprema entre todos os Gaudiya Vaishnavas. E aí ele está fazendo o papel de um discípulo humilde, fazendo perguntas para que Shri Chaitanya Mahaprabhu responda, né? Então ele fala assim: Mahaprabhu, o serviço devocional ou atividade sensorial para a satisfação do Senhor chama-se Abhideya.
pois pode desenvolver nosso amor original por Deus, que é a meta da vida. Então, se você pratica serviço devocional todo dia, canta o santo nome, adora a deidade, ouve o conteúdo transcendental dos livros, serve aos devotos, honra a Prachada e assim por diante, essa atividade que vai ocupar os seus sentidos, ela pode desenvolver o seu amor original por Deus, que é a meta da sua vida. Esta meta é o interesse máximo e a maior riqueza do ser vivo. Dessa maneira, o ser vivo alcança a plataforma de transcendental serviço amoroso ao Senhor. Então, o Prabhupada comenta o seguinte, tem um comentário aqui suculento que nós vamos ler. A energia material externa confunde a alma condicionada e a ocupa em uma grande variedade de gozo dos sentidos, como, por exemplo, ir ao cinema, assistir televisão, brincar com as crianças, né? Recreação, esporte, né? Quer dizer, eu estou falando de coisas simpáticas, né? Não estou falando de coisas tais como comer carne, roubar, matar, mas tudo isso são uma gama de atividades de gozo dos sentidos. Devido à ocupação em atividades materiais, nossa original consciência de Krishna fica encoberta. Porque se a gente dedica o nosso tempo a atividades materiais, então nossa consciência de Krishna vai ficar sempre assim, né? Coberta. Nós não vamos poder ver Krishna. No entanto, como Pai Supremo de todas as entidades vivas, Krishna deseja que seus filhos voltem ao lar, voltem ao Supremo. Por isso, ele pessoalmente vem entregar textos védicos como o Bhagavad Gita. Ele é o Pai Supremo. Né? Aham Sarvasya Prabhavaya diz que eu sou a fonte de tudo que existe, de todos os seres vivos. Então, por sua misericórdia infinita, ele aparece pessoalmente para nos dar Gita, para nos dar Venu Gita, para nos dar Shri Chaitanya Charitamrita. Esse é, na verdade, esse é o verdadeiro presente que Krishna tem a dar a todos os seres vivos, os seus livros. Ele utiliza servos íntimos que agem como mestres espirituais e iluminam as entidades vivas condicionadas. Estando presente no coração de todos, o Senhor dá às entidades vivas a consciência mediante a qual elas podem aceitar os Vedas e o mestre espiritual. Então, tudo sempre girando em torno de 3 princípios. Quais são os 3 princípios? Quais são os 3 princípios mais importantes da vida espiritual de Amuna? Porque tudo gira em torno desses 3 princípios. Se você não observa um deles, alguma coisa não está bem na sua vida espiritual. Se você observa... Cantar os santos nomes, adorar a deidade... Não, são 3 princípios. Cantar o santo nome e adorar a deidade são atividades, né? São a própria Bhakti, são processos de Bhakti. Cantar o santo nome, adorar a deidade, se refugiar aos pés de lótus do Guru, aceitar a iniciação do Guru, adorar Tulasi, ler, como nós estamos fazendo um aspecto de Bhakti, que é ler os livros, tentar entender os livros. Mas tem 3 princípios que são o sustentáculo do nosso caminho espiritual, que Prabhupada está indiretamente mencionando aqui. Alguém que está na plateia, tem outros devotos assistindo, se alguém quiser dizer, pode responder para o Hridaya Mandir. Jamuna Devi está no Hridaya Mandir, Skype. São 3 princípios. Se vocês não têm esses princípios sempre na sua cabeça, então para que vocês estão praticando o Bhakti? Né? Porque são os 3 princípios de orientação, os 3 princípios supremos de orientação. Sem esses 3 princípios de orientação, a Bhakti que nós pensamos praticar é pura alucinação. Mahakala. Oi. Bruno está falando fé? Fé. A fé, claro, a fé também é importante, porque a fé é um dos passos que você dá para avançar espiritualmente. Certo? Fé é o primeiro passo, Shraddha. Mas nós estamos falando de 3 princípios, presta atenção. Eu vou dar a cola de novo, em 3 princípios de orientação.
Quais são os princípios que orientam o nosso caminho? Sem a orientação desses princípios, nós não podemos chegar a nenhum lugar. Nós estamos lendo aqui, ó. No entanto, como Pai Supremo de todas as entidades vivas, Krishna deseja que seus filhos voltem ao lar, voltem ao Supremo. Por isso, ele pessoalmente vem para integrar textos védicos como Bhagavad Gita. Ele utiliza seus servos íntimos que agem como mestres espirituais e iluminam as entidades vivas condicionadas. Estando presente no coração de todos, o Senhor dá às entidades vivas a consciência mediante a qual elas podem aceitar os Vedas e o mestre espiritual. Então, os três princípios. Os Shastras? Os três princípios são Guru, Shastra e Sadhu. Vocês não podem esquecer isso. Se vocês esquecem disso, vocês esquecem do resto. Se vocês esquecerem de Guru, Shastra e Sadhu, vocês vão esquecer de cantar o santo nome no momento, vão esquecer de adorar a deidade. Porque Guru, Shastra e Sadhu, eles estão nos dando as diretrizes. Eles são os nossos princípios de orientação. E isso que o Prabhupada está falando no comentário aqui. Estando presente no coração de todos. Guru como Paramatma. A primeira manifestação do Guru chama-se Antaryami Chaitya Guru, que é Paramatma. Então, estando presente no coração de todos, isso é Paramatma, o Senhor dá às entidades vivas a consciência mediante a qual elas podem aceitar os Vedas e o mestre espiritual. Então, Shastra, né? O que é Shastra? Vedas, Puranas, Upanishads, todos os livros de Srila Gurudeva, até o menor livro é Shastra, porque Gurudeva só fala Srimad Bhagavatam. Gurudeva só fala a verdade absoluta. Certo? Dessa maneira, a entidade viva pode compreender sua posição constitucional e sua relação com o Senhor Supremo. Como o próprio Senhor enuncia na Gita, capítulo 15, verso 15, Vedas Chasavai Aham Eva Vedya. Através do estudo do Vedanta, ou seja, a filosofia perfeita dos Vedas, todos podem tornar-se inteiramente cientes de sua relação com o Senhor Supremo e agir de acordo com esse conhecimento. Então, como é que você vai obter conhecimento? Você só vai obter conhecimento se você ouvir Guru, se você ouvir o Sadhu, e se você confirmar o que o Guru e o Sadhu estão falando no Shastra. Como Shripad Brahmaharaj sempre fala, você ouve o Harikatha, você vai na fonte do Harikatha e lê. E você faz isso constantemente, repetidamente. Eu não sou este corpo. Krishna fala para Arjuna na Gita, capítulo 2, versos 11 ou 12 até verso mais ou menos 30 e pouco. O que Krishna está falando para Arjuna nesses versos? Está falando de Atma Tattva. Então você lê, não sou esse corpo. O Sadhu vem e diz, você não é esse corpo. Você abre a página do Shastra e diz, você não é esse corpo, você é Diva. Você é um ser inteiramente espiritual, não tem nada a ver com esse corpo. Né? Então esse é o processo. Dessa maneira, pode-se, enfim, alcançar a plataforma de serviço amoroso ao Senhor. Então, se você não tiver Shastra Gyana, conhecimento do Shastra, como é que você vai alcançar serviço amoroso ao Senhor? Infelizmente, as entidades vivas estão esquecidas. O que é esquecimento, Jamuna? Mohan, acho que é o Mohan, né? Braja Mohan que está assistindo. O nome dele no Skype é Bruno, mas ele chama-se Braja Mohan. É o nome que ele recebeu do seu Gurudeva. O que é esquecimento, afinal? O que é memória e o que é esquecimento? Por que eu me lembro e por que eu me esqueço? Oi? Esquecimento seria porque a gente, quando está aqui, a gente está pela influência de Maya. Mas o que é esse esquecimento? Qual é o sinônimo? Qual é a palavra que é sinônima de esquecimento? E qual a palavra que é sinônima de memória? Não sei. Não sabe? Braja Mohan. Palavra. Quando você está esquecido, o que acontece com você? Por exemplo, eu tenho uma caneta. Eu me esqueci da minha caneta. Esqueci de onde a caneta está. Então significa que eu não sei onde ela está. Então, esquecer é não saber, é ignorância. Certo? Eu estou esquecido porque eu estou influenciado por Tamoguna. Acompanha? Os gunas, Tamaguna, Rajaguna, Sattva Guna. Conhece os gunas?
Jamuna? Os 3 gunas, os 3 modos da natureza. Sim. Então, Paixão, bondade e ignorância. isso. Se eu estou na ignorância, eu não tenho conhecimento. Isso é ignorância. É ignorar, é não saber. E isso me promove para mim esquecimento, certo? Da mesma forma, se eu estou me lembrando, por que é importante, por que é fundamental você falar sobre Krishna? Porque se você fala sobre Krishna para um irmão espiritual, para uma irmã espiritual, para uma pessoa que você conhece, o seu processo de se lembrar, ele está 100% ativado. É o que eu estou tentando fazer aqui. Eu estou ativando a minha memória. Acho que está tendo um problema na sua conexão, né? Jamuna. Enfim, o seu processo de se lembrar é o processo de você adquirir conhecimento. De que esse conhecimento não seja só uma coisa teórica, mas seja algo que você consiga colocar em prática. Quando você coloca conhecimento em prática, aí você alcança o serviço amoroso, porque você sabe que na verdade Krishna não é diferente do serviço a Krishna, porque os dois são absolutos. Né? Então, Gurudeva Prabhupada continua dizendo, é para o bem máximo da entidade viva que ela compreenda o Senhor Supremo, que ela compreenda. Compreender também tem a ver com conhecimento, certo? Infelizmente, as entidades vivas estão esquecidas, estão na ignorância. Portanto, o Srimad Bhagavatam diz, Nate vidu swartagatim Vishnu. Nate vidu swartagatim Vishnu. Porque elas estão esquecidas, Nate vidu swartagatim Vishnu. Elas não conseguem entender que a meta da vida delas é Vishnu, Krishna. Todos desejam alcançar a meta última da vida, porém, como estamos absortos na energia material, então toda vez que você fica absorto em Maya, desperdiçamos nosso tempo com o gozo dos sentidos. Vou brincar com o meu cachorrinho, vou ao cinema, vou me distrair, eu vou botar um filme na TV para me distrair. Então, quando você faz isso, Gurudeva fala, se você assiste um filme de um tópico mundano, de um tema mundano, você está só adquirindo samskara. Essas impressões que você vê no filme, o drama dos personagens e tudo mais, tudo isso é samskara. A impressão que você está colocando na sua consciência que te afasta de Krishna Samsara, te afasta da vida eterna com Krishna. Então, Bhakti é uma ciência. Não é que eu vou ter uma reunião, vou participar de uma reunião com os devotos, e você participa da reunião com os devotos 2 horas, e depois que você sai dali, você apaga aquele canal. Não, apaguei o canal de Bhakti, e agora eu vou viver como uma pessoa normal. Na verdade, se você pensa assim, você é uma pessoa anormal, como toda alma condicionada. Né? Porque a alma condicionada está numa situação de anormalidade. Né? A alma condicionada é comparada a... Existem 300 comparações sobre a situação da alma condicionada. Uma delas é a do peixe que está fora d'água. Né? Então, assim, se você quer despertar, se você quer ativar a sua existência enquanto alma pura, você tem que entrar na água de novo. E a água é o processo de Bhakti. Esse negócio, vou descansar a minha mente, vou me distrair, estou muito esgotada. Espera aí que eu vou aceitar aqui o menino. Pronto. Esse negócio de esgotamento, isso na verdade é um entendimento errado da vida espiritual, porque a mente que está ocupada em seva está sempre fresca. Você pode trabalhar 24 horas por dia em serviço devocional que você não fica cansado. O cansaço só vem porque, falando por mim, eu sou uma alma condicionada. Eu fico cansado. Mas quanto mais o devoto puro serve a Krishna, mais ele fica energizado. Isso é uma ciência. Né?
Todos desejam alcançar a meta última da vida. Porém, como estamos absortos na energia material, desperdiçamos nosso tempo com o gozo dos sentidos. Através do estudo dos textos védicos, que são o quê? Como é que é o nome? Um dos 3 princípios? Textos Shastra, Guru e Sadhus. Sim, sim. Então, o princípio que se refere ao estudo dos textos védicos é Shastra, cuja essência é Gita. Gita é Shastra essencial. Nós, estudando esses textos, chegamos à consciência de Krishna. Dessa maneira, ocupamos-nos em serviço devocional, e isto se chama Abhideya, Sadhana Bhakti. Quando realmente desenvolvido, o amor a Deus chama-se Prayojana. Né? Porque vai chegar um momento que você vai estar praticando o seu sadhana e você vai ter conquistado amor puro por Krishna. Aí nesse momento, esse amor maduro chama-se Prayojana, que é a meta última da vida. Aí você continua servindo a Krishna. E aí o amor e o processo de amar se tornam uma coisa só. Porque agora você está praticando o processo de amar. Né? Falando por mim, sou uma alma condicionada, estou praticando o processo de amar, mas eu não sinto nada por Krishna. Porque eu estou com o coração cheio de condicionamentos de milhares de vidas, em que eu acho que sentimento tem a ver com o meu corpo. Sentimento é uma emoção mundana. Então, enquanto isso, existe uma diferença entre o meu processo de Bhakti e a meta. Mas quando eu alcanço a perfeição do meu processo de Bhakti, tanto o processo quanto a meta se tornam uma coisa só. Porque Bhakti é a essência da vida. Bhakti é a essência da existência da alma. Ao tornar-se plenamente consciente de Krishna, essa entidade viva terá alcançado a perfeição da vida. Então, não sei se vocês estão acompanhando esse raciocínio, mas tornar-se plenamente consciente de Krishna significa estar 24 horas pensando em Krishna. E se você está 24 horas pensando em Krishna, você também está 24 horas pensando no seu Gurudeva. E se você está 24 horas pensando no seu Gurudeva, você está pensando no que seu Gurudeva falou para você. E se vocês querem saber o que seu Gurudeva falou para vocês, ele fala basicamente, o que ele fala para vocês? Vamos lá. Eu posso dizer para vocês, mas eu queria ouvir de vocês, o que Gurudeva fala para nós, essencialmente. Qual é a essência das instruções de Gurudeva, de Yamunadeva? Diga lá. Que a gente tem que seguir as instruções dele. Tá, mas aí você não deu a instrução, você só falou que a gente tem que seguir a instrução. Mas quais são as instruções essenciais de Gurudeva? E quais são as instruções essenciais de Krishna? Como é que você vai funcionar no mundo material? Você é uma devota, você é um devoto. Como é que você vai ocupar os seus sentidos em serviço devocional segundo a orientação do seu Gurudeva? Existem duas coisas importantes que ele fala. Pode falar, Macala. Acho que o Prabhu respondeu, peraí. Quem respondeu? Então, ele chama aqui, mas eu não vejo que tá. Alguém, acho que foi para você que ele mandou a resposta. Aí você tem que abrir a caixinha de mensagem embaixo da sua imagem que você vê. Vai na bolinha de diálogo, aí você clica na bolinha de diálogo. Ah, tá. Aí tem lá. O que ele respondeu? Cantar o Mahamantra. Cantar o Bruno tá falando, cantar o Mahamantra. O Bruno é o Braja Mohan, ok? Tá. Vamos chamá-lo de Braja Mohan. Braja Mohana. Braja Mohan Prabhu. Então, ele falou que a essência é tudo bem. Ele falou de um dos aspectos, uma das duas instruções essenciais que Gurudeva dá, porque Gurudeva dá duas instruções essenciais. Uma delas é aquela que tem a ver com o nosso desenvolvimento espiritual individual. Cantar Hare Krishna e cantar os mantras que se a gente tem Diksha. Tá? Todo dia, cantar 3 vezes ao dia, cantar o seu Anik, os seus Diksha mantras. E cantar um número específico de voltas de japa. Todo dia.
Então isso você faz para quem? Você faz para você mesma ou para você mesmo, né? Então essa é a primeira camada de instrução essencial que Gurudeva está dando para a gente. Mas ele tem uma outra camada que ele chama da segunda a segunda expressão de bhajan, de serviço devocional, que é aquela que a gente faz para o outro, com o outro. Kirtana. Mas como é que ele fala qual é a fórmula de Kirtan que ele especifica? Kirtan pode ser você cantar uma canção, né? Kirtan é você cantar uma canção, como Bhajan Hare Mani. Todos os devotos reunidos. Com os devotos reunidos. Perfeito. Kirtan, aí isso chama-se Sankirtan. Mas existe um desdobramento de Sankirtan também, que é a outra expressão de Bhajan. O desdobramento de Sankirtan, ele é especialmente promovido por Mahaprabhu, que é você dar Kirtan para quem não tem Kirtan. Você ter compaixão, você ser um instrumento da compaixão de Mahaprabhu. Por compaixão por você mesma, você canta o Santo Nome. Se você quer realmente ser gente boa com você mesmo, você deve cantar o Santo Nome. Porque se você cantar o Santo Nome, seguindo as instruções de Gurudeva e os seus Diksha Mantras, você com certeza vai alcançar a perfeição. Então você já está bem. Entende? Então é você ter pena de você mesma do ponto de vista espiritual, se é que a gente pode falar assim. Ou seja, você ter compaixão de você mesmo, você ter misericórdia de você mesmo, é você seguir o processo que o seu Gurudeva te deu. E o processo que o seu Gurudeva te deu foi cantar Hare Krishna, cantar os seus mantras e intensificar esses dois aspectos do processo, estudando Tattva Gyana, estudando Shastra. Então isso é o que você precisa fazer. Mas aí tem o outro desdobramento do Bhajan, do Sadhana e Bhajan, que é especialmente potencializado por Mahaprabhu, que é você dar isso para o outro. Porque você sai na rua e você olha para a cara das pessoas e você vê o quê? Hein? O que você vê quando você sai em Santos, quando você sai lá no sul do Brasil, você está andando pelas ruas e você de repente conversa com uma pessoa sobre isso, sobre aquilo? O que você vê na expressão das pessoas? As pessoas são super ansiosas, estão super com a mente atribulada. Certo. Então, assim, em poucas palavras, as pessoas estão vivendo dentro do condicionamento mundano como se isso fosse tudo. E elas ficam confusas, porque elas são almas espirituais. Elas não conseguem aceitar. Prajapurana falou distração, né? Mas porque as pessoas, no fundo, não conseguem aceitar que elas vão, por exemplo, envelhecer, não é? Porque elas estão aplicando todos os princípios espirituais ligados à alma ao seu corpo. Então elas querem ser felizes, elas querem ser amadas, ser notadas, não é? Porque elas estão transferindo a percepção da alma para um corpo físico, para um corpo sutil, para um corpo material grosseiro e sutil. Então elas vivem nessa confusão, meu Deus. Aí vão pro psicólogo, o psicólogo fala, não, libera geral, assim, não é esse negócio de moral, de religião, esquece disso. Você tem que ser feliz. Então, para você ser feliz, você tem que fazer muito sexo, tomar muita droga e cantar muito rock and roll. Tem psicólogo que faz isso com seus clientes. Não fica com essa culpa, não, com esse conflito, que você está traindo seu marido com 10 homens, ou você está traindo sua esposa com 10 mulheres. Isso é normal. É porque você quer extravasar essa energia que você tem através da sua sexualidade, através dos hormônios, assim por diante. Isso é normal. Gente, isso é normal para uma alma condicionada que está mergulhada na ignorância, não é? Então, assim, esse segundo aspecto da essência da instrução de Gurudeva é profundamente importante
Porque assim, Mahaprabhu, quando ele aparece nesse mundo, ele como Mahaprabhu, isso nós vamos ler eventualmente, ele se submete à sua Karuna Shakti. Então isso é uma coisa muito importante de você registrar, que Shri Chaitanya Mahaprabhu se submete à sua Karuna Shakti, à sua energia de misericórdia, de compaixão, que é uma entidade, é uma Devi, Karuna Devi, né? Não existe nada de Krishna, não existe nada de Mahaprabhu que não seja pessoal. Então cada energia de Krishna é uma pessoa transcendente. Swarupa Shakti, Icha Shakti, Yogamaya Shakti, Karuna Shakti, né? Kripa Shakti, todas as energias, belíssimas Devis, né? Deusas lindíssimas e transcendentes. Então Karuna Shakti, quando o Mahaprabhu aparece, ela chega para ele e fala assim: agora você vai me ouvir. Você, quando aparece no mundo há 5.000 anos como Krishna, você é um grande de um desfrutador. Você está em Vrindavana e você fica lá com as gopis, com os gopas, tomando a prachada que Shrimati Radhika cozinha para você. Você é um verdadeiro Vishai. Você é um desfrutador. E Krishna é um desfrutador. Ele fala: Bhoktaram Jagatapasam. Eu sou o desfrutador supremo. Mas aí Karuna Shakti está falando com o Mahaprabhu. Mas agora que você aparece como Chaitanya, né, Gora Sundar, Satyanandana Gora Sundar, agora você vai ter que me ouvir. Agora você vai exercitar a sua compaixão no sentido de tirar essas almas condicionadas que são suas partes integrantes eternas. O que elas estão fazendo no mundo material, afinal? Se elas são partes integrantes eternas suas. Se lembra, ontem se perguntou sobre isso, né? São divas, elas são eternas e transcendentes. Então Karuna Mai está falando, se a diva é eterna e transcendente, como é possível que ela fique mergulhada nesse poço de ignorância que a faz sofrer tanto? E o sofrimento, tudo é uma ilusão. Sofrimento, prazer, tudo é uma ilusão, orquestrada por Maya e os 3 modos da natureza. Então ela fala: dessa vez que você aparece como Mahaprabhu, eu vou ditar as ordens. Aí ele fala assim: tudo bem. Ele coloca as mãos assim e fala assim: qual é a primeira ordem? A primeira ordem é que você vai distribuir prema indiscriminadamente. Então nós que se queremos ser seguidores de Shri Chaitanya Mahaprabhu, nós devemos ser instrumentos dele na distribuição indiscriminada de prema no mundo inteiro, para todo mundo, quem quer que seja. Pode ser o maior mendigo, o maior criminoso, pode ser a pessoa que mais te odeia. De repente, na sua cidade, no seu trabalho, tem alguém que não vai com a sua cara. Essa pessoa, para ela, Mahaprabhu, sendo estimulado por Karuna Shakti, ele quer dar prema. E o que você vai fazer? Você vai alimentar esse ódio, essa diferença mundana, né? Então, como você vai distribuir esse prêmio indiscriminadamente? Essa é a pergunta. Qual é a estratégia de Mahaprabhu? Jamuna. Você acabou de falar agora, que é o Kirtan. É o Kirtan? É isso? É só o Kirtan? Não, os Shastras, através dos livros, a gente distribuir os livros. Ok. Então, a Jamuna falou: a gente vai sair na rua em Naga Sankirtan, né? Porque se você faz Kirtan num ambiente fechado, você vai ser beneficiada, as pessoas que passam vão ser beneficiadas, mas as pessoas que estão do outro lado da cidade, então você vai se locomover até o outro lado da cidade, você e mais tantos devotos, e vão fazer Naga Sankirtan. O Gurudeva fala bem claro: se você fizer Naga Sankirtan como uma atividade rotineira na sua cidade, você vai observar a diferença. Você vai ver como as pessoas vão ficar melhor. Porque o Nama é vibração sonora transcendental. Isso não é brincadeirinha, não. Isso é ciência transcendental. Então você vai fazer Naga Sankirtan. E para que as pessoas entendam por que você está fazendo Naga Sankirtan, você vai distribuir livros. Porque Mahaprabhu, ele é o iniciador desse processo de distribuir livros. Distribuir livros não é uma especulação
de algum mestre espiritual contemporâneo. Não, gente. Desde Vyasadeva, há 5.000 anos, esses livros estão sendo distribuídos. Claro que em cada época um método diferente. Porque há algum tempo distribuir um livro era uma canseira. Você tinha que copiar o livro em pergaminho, dar uma cópia para uma pessoa e pedir, divide essa cópia com várias pessoas. Mas agora nós temos no mundo contemporâneo, acho que foi Gutenberg, né, que inventou a imprensa, né? Acho que foi Gutenberg o nome dele. Ele inventou a imprensa, então os Vaishnavas estão usando uma invenção para multiplicar a misericórdia de Gurudeva. Então, cada livro desse, assim, o Príncipe Destemido, cada livro desse é, uma vez distribuído para alguém na rua, é a misericórdia de Srila Gurudeva. Não só isso, não é só Guru Kripa, a misericórdia de Gurudeva, é o próprio Gurudeva que chega assim, e entra na casa da pessoa assim, Imagina só, o seu Gurudeva está na sua casa porque você o adora. Imagina, cada pessoa que levar um livro desse, ela vai ter Gurudeva em casa. Ela pode nem saber disso, mas toda vez que ela passa, Gurudeva olha para ela. Que Gurudeva está nesse livro. A foto de Gurudeva está nesse livro. Aqui, Está aqui. Está aqui a fotinho dele. Está aqui. Então o que a gente aprende? O Guru é eterno e transcendental. Então se você tem a foto de Gurudeva na sua casa, Gurudeva está na sua casa. Você pode não perceber isso, mas Gurudeva percebe. É isso que ele quer. Entendeu? Então hoje é o dia dos pais. E Gurudeva, certa vez, as devotinhas de Gurudeva, as discípulas, ele estava num retiro de tradução, estava traduzindo os livros. E aí várias devotas vieram com 1000 presentes. Gurudeva, hoje é o dia dos pais, o Senhor é nosso Pai eterno, então assim, olha, um monte de presente para o Senhor, parabéns, e cantaram, e fizeram um bolo e tudo. Aí Gurudeva falou assim, esse dia dos pais é só para as filhas? Aí alguns devotos estavam perto e falaram assim, não, o dia dos pais é para os filhos também. Mas então por que vocês não me deram um presente? As minhas filhas são melhores, têm mais devoção por mim do que meus filhos. Gurudeva falou. Então assim, eu sei que poucas pessoas estão assistindo, são vocês poucos assistindo, né? Mas eu queria novamente pedir a vocês, olha só gente, hoje é o dia dos pais, hoje é o dia de Gurudeva, na verdade. Porque ele é o nosso verdadeiro pai. Então deem um presente para ele. Adquiram os livros de Gurudeva e distribuam esses livros. Façam um sacrifício econômico. Né? O sacrifício econômico é o sacrifício mais importante. Né? Como tem aquela história, né? O que o discípulo chega para o Guru e fala assim, Gurudeva, tudo que o senhor vê na minha casa é seu, mas seus pés de lótus são meus. Né? Gurudeva sempre, Sripad Maharaj sempre conta essa história, né? Tudo que está na minha casa é seu, mas seus pés de lótus são meus. Aí quando Gurudeva pediu o Lakshmi, o discípulo, quando Gurudeva levou tudo no barco, foi embora, o discípulo quis cortar os pés de Gurudeva. Né? Então o discípulo estúpido tolo, como o Maharaj fala, né? Porque assim, a energia de Lakshmi é a energia de Krishna. O que você está fazendo com Lakshmi? Né? Você pode dizer, eu não tenho Lakshmi. Mas se você usar o Lakshmi para servir seu Gurudeva, Gurudeva vai te dar o dobro, o triplo, 100 mil vezes mais Lakshmi. E você usa de novo. O segredo é esse, não é que você vai usar uma vez para servir seu Gurudeva, o Gurudeva vai te dar um monte de Lakshmi e você vai gastar todo o Lakshmi. Não, você vai usar sempre, sempre, sempre e vai viver uma vida muito simples. Essa é a mensagem. Então assim, já que vocês são poucos assistindo, eu estou perturbando vocês, tomando a licença de perturbar vocês, em nome do desejo de Srila Gurudeva. Srila Gurudeva, no seu testamento, ele escreveu, eu quero que vocês, na minha ausência desse mundo material, que vocês continuem imprimindo meus livros com a mesma frequência, com a mesma intensidade de quando eu estava aqui. Então, Gurudeva fala, se vocês estão publicando livros, você tem que distribuir os livros. Que adianta você encher os armazéns de livros, caixas e caixas de livros? Eu estava na Inglaterra e o livro Shikshastaka, eu ganhei caixas eu distribuí caixas desse livro porque ninguém queria distribuir. Olha só que coisa feia.
Aí eu chegava pro Maharaj lá, acha Maharaj, me dá mais uma caixa. Legal. E eu saía com aqueles livros, Shikshastaka, a joia suprema da literatura Gaudiya Vaishnava, apodrecendo num armazém, num depósito. Então isso é muito... Assim, hoje é um dia da gente meditar profundamente sobre a importância transcendental desta estratégia, que é a distribuição de livros. Então, assim, Jamuna Devi, Braja Mohan Prabhu, vocês dois já têm o kit do clube do Bhakti Leitor, isso é para vocês, né? O kit é para vocês formarem sua biblioteca. E os outros? Cadê a biblioteca dos outros? Cadê a biblioteca do seu vizinho? Cadê a biblioteca da pessoa com quem você trabalha? Então é muito simples. Você vai chegar, imagina que essa caixinha aqui é o kit do clube do Bhakti Leitor que você tem. Você chega para essas pessoas e oferece. Olha, essa aqui é a obra completa do meu Gurudeva até agora. Todo ano vai sair uma coleção, um kitzinho como esse, e você pode adquirir pagando apenas R$150 por ano. Olha só que ridículo. Quanto você gasta com roupa, com comida, né, com diversão por ano? E assim, esse projeto só pede R$150 por ano. Então você vai pegar o seu kit e você vai oferecer. Aí você pode dizer, mas eu não sei fazer isso. As pessoas vão me dizer não. Maravilha. Deixem que 1000 pessoas digam não. Mas uma pessoa vai dizer, sim, eu quero esse kit. Eu quero participar desse clube. Porque agora nós também queremos instituir o clube da leitura dentro do clube do Bhakti Leitor. O que significa? Você convida 10 pessoas a comprar o kit. 10 pessoas. Ou 9 pessoas e você, por exemplo. E aí você forma um clube de leitura. Cada uma vai ler o livro aos pouquinhos e vocês vão se encontrar uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, e cada pessoa vai transmitir a sinopse do que entendeu naquela primeira página, naquela segunda página do livro, e faz isso bem devagarinho, para a pessoa digerir o conhecimento. Você lê um, a outra pessoa lê o outro, e 10 livros. Aí você faz o clube da leitura do ano de 2012. Aí ano que vem vão sair mais tantos livros, aí você faz o clube da leitura do ano de 2013. E com isso você vai estar promovendo o que? Harikatha. Tá? Então assim, eu estou fazendo uma proposta para vocês, que eu estou fazendo para alguns devotos aqui no Rio até. Assim, se vocês quiserem comprar 10 kits, que normalmente cada kit custa R$150. Se vocês quiserem comprar para fazer esse projeto na sua região, R$1.000 apenas. 10 kits, que sairiam a 150, a 1.500. Estou fazendo uma promoção no Dia dos Pais para vocês. Se quiserem fechar agora, você já tem a conta. Se não tem, eu bato aí no Skype para vocês o número da conta. R$1.000. Não precisa ser você sozinha, Jamuna, não precisa ser você sozinho, Braja Mohan. Você pode juntar 3, 4, 5 devotos, 10 devotos, cada um dá R$100 e vamos lá. Compra 10 kits e anuncia, promove o kit do Clube do Bhakti Leitor. Porque se você promover o Clube do Bhakti Leitor na sua cidade, eu já expliquei isso 1000 vezes e não vou cansar de explicar até vocês fazerem isso. Eu sou chato de galocha mesmo. Se vocês promoverem o kit do Clube do Bhakti Leitor, quando chegar um ano que vocês tiverem 1000 sócios, um de vocês que tiver vendido mais kits vai ter a passagem para a Índia de graça. E não só isso, o projeto de Santos, o projeto do sul do Brasil, qualquer projeto, vai receber um fundo, porque vocês vão fazer R$150 mil por ano se vocês venderem 1000 kits. Então vocês vão ter R$75 mil só para o seu projeto, para vocês comprarem a casa de Santos ou uma casa no sul, ou para começar um centro cultural, enfim, o que vocês acharem melhor. O que o Sado 10 kits meu, isso. Então, alguém chamou aqui, mas eu não foi pro meu aqui. Tá bom. Esse piuí foi pro meu. 10 kits por R$1.000. Já consegui um comprador, ó, que vai fazer o Clube da Leitura no Sul, inclusive no Sul. O Braja Mohan pode participar, se ele mora perto de Itajaí.
Ok, você tem a conta? Tem, Prabhuji. Vou botar a conta, já que ele está animado aqui de comprar os 10 kits. Espera aí. A conta é Bradesco, agência 1745, conta poupança 1003,755. Pode colocar, que a gente vai arrumar um jeito de mandar esses kits aí para vocês. E aí depois é trabalhar. Aí depois é o seguinte, o outro detalhe, especialmente para o Prabhuji que já vai adquirir os 10 kits a R$1.000, o outro detalhe é o seguinte, você vai vender o kit para as pessoas, esses 10 kits você vai vender por 150, ok? Você não vai vender por 100, você vai comprar por 100 porque você está participando dessa promoção especial, que você está comprando uma quantidade e você vai trabalhar esse projeto na sua cidade. Aí essas 10 pessoas que comprarem o kit, elas vão te pagar 150. Aí o que significa isso? Que você, depois de vender os 10 kits, vai ter 1.500. E aí você vai comprar 15 kits a R$100. E aí você vai ter quanto? 15 kits a R$100. Quando você vender a 150, você vai ter 1.500 e pouco, mais ou menos, né? Aí você vai poder comprar. Então é uma progressão geométrica, é um projeto de sustentabilidade, ok? Então, Jamuna, vê aí com o pessoal, a Govinda Didi pode dar 100, o Govinda pode dar 100 com a mãe dele, vê com eles 10 kits. Quem comprar 10 kits paga apenas R$1.000, mas se compromete também a replicar. Não vai vender por R$100, venda por 150 para você ter poder de compra na segunda vez e não mexer no seu bolso. Ninguém vai mexer no bolso na segunda vez, só vai mexer no bolso na primeira, vai comprar e depois vai formar grupos de leitura na sua cidade, segundo a sua conveniência. Grupos de leitura. E depois, se vocês quiserem saber mais sobre os grupos, o clube da leitura, é só falar comigo, vocês têm meu e-mail. Ok, mas agora nós temos que terminar por hoje. Agradeço muitíssimo. Jamuna, se você não quer já também anotar a conta, eu reparei que você está animado. Aqueles R$1.000 que você ia usar para comprar a sua bicicleta, você pode aproveitar e comprar os 10 kits. Vamos nessa? Se organize aí, fale com o pessoal. Ok? Logo. Vou organizar. Mas você entendeu, né? 10 kits, você paga R$1.000 apenas. E você vai vendê-los e você vai levantar 1.500. Separa esse dinheiro religiosamente e compra 15 kits depois. Depois você vende novamente a 150, você vai ter bem mais do que 1.500, né? E aí você vai comprar cada vez mais kits. E um dia essa coisa de 1.000 kits vai ser fácil. Nós temos 200 milhões de habitantes no Brasil. A gente quer 200 milhões de kits na mão das pessoas. Ok? Então vamos cantar o Mahamantra para terminar. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Jai Gauranga Mahaprabhu Nityananda Prabhu ki jai, Jai Srila Prabhupada Patitapam ki jai, Srila Gurudev Patitapam ki jai. Distribuição de livros, distribuição da compaixão de Gauranga Mahaprabhu ki jai, Karuna Shakti Mai ki jai, Nitai Gaur Premanandi. Vancha Kalpatarubhasha Kripa Sindhu Vacha Pachitanam Prabhu Vaishnava Namo Namaha. Dandavat Pranam.